ferida emocional da rejeição pelo o comportamento dela. Ela pode ser uma pessoa amarga, se culpando constantemente, tendo um sentimento de inferioridade, instabilidade emocional, uma hora tá bem, outra hora tá mal, perfeccionismo, tudo tem que ser muito perfeito. Cara, eu tenho baita ciúmes e é invejosa. Meu Deus do céu! Olha só como é que dentro da terapia, dentro da psicoterapia, você consegue identificar uma pessoa que foi rejeitada quando ela tem uma ferida emocional de rejeição. Só que diante dessas circunstâncias, a pessoa desenvolve muros de proteção inconscientemente, a fim de evitar novos sofrimentos. Os mais comuns são votos secretos, tá? Ela fala para ela mesma: nunca mais deixarei alguém me machucar. Eu não preciso de ninguém. Ninguém manda em mim. São votos secretos que as pessoas fazem. O diabo escuta. E ele vai fazer o quê? Ele é articuloso. Ele vai colocar sempre essa frase na sua mente, na mente da pessoa que tem uma ferida emocional de rejeição. Aí vai dizer, vai ter fingimento, não assumir seus sentimentos para não demonstrar fraquezas. Eu já lidei com pessoas assim, pessoas que finge ser forte demais, que finge, né? Não demonstra nenhum sentimento para ninguém, afetuoso, para não demonstrar sua fraqueza. Isso é um fingimento. Autodefesa. Olha o autodefesa, sentimento de vingança. Desejo de justiça própria. Essa ainda tem mais. Essa é a defesa, o comportamento de pessoas que têm uma ferida emocional, rejeição. Quer ver? Tem uma pessoa que ela traz com ela a rejeição do pai. Então, ela tem uma ferida emocional da rejeição. E aí ela vai ter alguns comportamentos. E esses comportamentos é cientificamente, biologicamente, terapeuticamente, comportamentos relacionados à rejeição, amargura, culpa, inferioridade, instabilidade emocional, perfeccionismo, ciúme, inveja. Ah, mas eu não tenho isso. Algum desses aspectos aqui de comportamento tem. E aí a gente precisa de tratar. Aí são votos que fazem e que são comuns. Nunca mais deixarei ninguém me machucar.
E não preciso de ninguém. Ninguém manda em mim. Se sente forte todo tempo para não demonstrar sua fraqueza. Autodefesa, sentimento de vingança, desejo de justiça própria. Defesa verbal, justificativas de seus atos e manipulação. Compra de proteção, necessidade de comprar relacionamento através de favores ou presentes com interesse em ser correspondido. Eu já lidei com pessoas assim. Ela tentava comprar, manipular todos em volta dela. Mas o comportamento dela era amargura. Ela tinha todos esses aspectos aqui. Amargura, culpa, inferioridade, perfeccionismo, entre aspas, porque era uma fantasia, muitos ciúmes e muito inveja. E muita instabilidade emocional, a ponto dela surtar uma vez que a cachorrinha da família que ela trabalhava morreu. Ela surtou, ela caiu. O jardineiro estava lá fazendo porque a família não queria levar ela para ser enterrada em outro lugar. O jardineiro foi fazer a covinha ali, né? Dentro do jardim da casa. E de repente começou a chover muito. Na hora de enterrar a Nikita, ela caiu dentro da cova. E ficou lá dentro, se rolando lá, para não deixar enterrarem a Nikita. Ela surtou, porque ela já vinha alimentando feridas, principalmente a ferida da rejeição, porque ela foi rejeitada pela família do pai dela, porque o pai dela teve um relacionamento com outra mulher, e essa mulher entregou ela para o pai. O pai levou para casa. E o pai entregou lá. E todos os irmãos dela, óbvio que isso iria acontecer, rejeitaram ele. Mas ele não tinha outra opção de ficar com ela, ou não. E ali começou. Mas ela, em vez de usar isso para o bem, ela usou para o mal. Ela começou a fazer coisas, né, que machucavam outras pessoas, porque ela sangrava em cima de outras pessoas. Só que ela não quis ajuda, ela continuou fazendo maldade. Mas por quê? Por causa dessa ferida emocional. Então, quando a gente pega, a gente é ferida, mas a gente não quer esse sentimento. E aí, mãe, ela levantava muros de proteção para não sofrer novamente. Aí ela fazia todos esses aspectos. Só que com Deus a gente é curada. Sem Deus, não. E ela buscou várias religiões, né? Ela buscou portas de escape, né? Mas em nenhuma delas ela permaneceu. E ela não gostava do silêncio. E ela fechou o coração dela. A ferida da traição, surgimento na primeira infância até a fase adulta. Tem crianças que são traídas e elas levam para si essa ferida emocional. São 5 feridas de rejeição, ferida da traição, ferida da humilhação, ferida do abandono, ferida da injustiça. Algumas são umas relacionadas com a outra. São relacionadas, né?
Ou tem pessoas que têm todas essas 5 feridas, porque também existe isso. E elas precisam ser tratadas. E só o poder de Deus pode nos ajudar. Só a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, pode nos ajudar. A ferida da traição não ocorre somente em um relacionamento amoroso. Comumente ocorre também entre pais e filhos. A ferida da traição é relacionada à quebra de compromisso e à deslealdade. Nossa, gente, é muito sério isso aqui também. Ou seja, quando a confiança é destruída, a ferida se instala. E eu tenho a certeza aqui que todas nós já vivenciamos isso. Todas nós. Pode acontecer num único momento, com alguma situação de grande impacto emocional. Pode, é verdade. Tem pessoas que têm um impacto muito forte emocional nessa ferida da traição. E tem um impacto que, se você deixar, te paralisa. Tem um impacto tão profundo que você deixar, você nunca mais libera o perdão. Só que a gente precisa de entender que o perdão precisa ser, sim, liberado. Porque senão, sempre que você estiver perto ou estiver vendo uma cena que vai te lembrar, ou pessoas, ou situações, ou ambiente, vai te ferir. E você precisa ficar liberta dessas 5 feridas emocionais. Que é rejeição, traição, humilhação, abandono e injustiça. Eu trouxe aqui essas feridas para a gente poder nos encontrar, nos entender, mas que a gente não pode ficar com elas. Não podemos. Porque todas essas feridas, elas vão levantar muros e vai nos fazer se isolar, paralisar, fugir, porque quem se isola está fugindo. E aí vem as consequências, os sintomas e as reações, ansiedade e depressão. Vocês sabiam que a depressão, a ansiedade, principalmente a ansiedade, é ausência de segurança? Ausência de segurança. Uma crise de ansiedade é a ausência de segurança. Foi literalmente comprovado. Uma pessoa insegura num relacionamento, insegura num trabalho, insegura na rua, pode ocasionar um pico de ansiedade, um gatilho. E isso precisa ser tratado com Deus. Porque só Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para a cura emocional. Tem pessoas que têm psicólogo e psiquiatra há mais de 30 anos. Eu conheço alguém. E não tem resultado nenhum. E ela fica prisioneira
Nessas feridas, ela tem a ferida da rejeição, a ferida da traição, a ferida da humilhação, do abandono e da injustiça. Ela tem essas feridas. E fora a ferida do luto, que é mais recente. E se deixar, ela paralisa. Se deixar, ela não se. E olha que é conhecedora da palavra. Mas tem dia que vem gatilhos de ansiedade que ela quase morre. Ela está sempre com pressão alta, colesterol alto e glicose alta. Só que ela não quer ser curada. Sabe aquela pessoa que se associa muito? Ela tem como autodefesa dela o vitimismo. O principal sintoma das feridas é o vitimismo. O vitimismo é uma máscara, principalmente da ferida do abandono. Principalmente. E isso nós temos que o quê? Trazer para nós a palavra de Deus para que a gente não queira isso para nós. Às vezes nós somos rejeitados dentro da igreja. Sabe, umas igrejas grandes, né? Ali se formam panelinhas. Impressionante isso. Povo faccioso, Deus não aceita, tá? Ele rejeita. Mas o povo que lê Bíblia, mas não vive a palavra, ele pode estar ali, mas ele não está vivendo. Ele está como uma máscara, ele está com uma fantasia. Então ali cria-se um povo que vai rejeitar alguém. Geralmente pessoas que estão chegando agora, que têm talentos que Deus dá, não quer que ela fique. Isso é uma autodefesa de pessoas que têm feridas emocionais e que precisam ser tratadas e que precisam abandonar essas feridas. Mas para falar do perdão, eu tenho que falar das feridas. E isso traz dentro de nós. Vai ferir, mas vai curar. Tem pessoas aqui que estão sendo hoje, agora, alertadas dessas feridas, que está doendo, vai doer, mas vai curar. E é a terapia, o terapeuta, ele faz isso. Porque ele mexe com a raiz do problema. Por que é que eu vivo ansioso e depressivo? Aí os psicólogos e os psiquiatras, eles tratam os sintomas e ali dá um paliativo, mas o terapeuta, ele trata a raiz. Vamos lá. As feridas estão aqui diante de nós. E elas, cada dia que eu me lembro de uma rejeição, de uma traição, de uma humilhação, de um dono e uma injustiça, eu abro uma ferida emocional e ela vai sangrar. E às vezes a ferida, ela não foi curada, ela está superficial ali com a casca e nós achamos que ela está ferida, que esta ferida está curada, que não está. Quando a gente se depara com uma situação, você vai lá e tira aquela casca e ela não está curada. Só que Deus, ele vem para nos curar. Deus, ele vem para nos ajudar. Por quê? Porque tudo isso aqui mexe com o nosso emocional. Eu já vivenciei traição entre amigas. Amigas. E eu tenho elas até hoje como amigas, porque eu
Eu a perdoei, as duas, e tenho elas até hoje como amigas. E são amigas de infância. Uma eu conheci quando eu tinha 6 anos de idade, nós somos amigas até hoje. Eu sofri, né, um pouquinho, porque eu não pude estar junto delas nessa última vez. Uma delas estava viajando, estava fora do Rio de Janeiro, e a outra não pôde, eu não pude me encontrar com ela. E a gente, assim, ela sabe do que ela fez, ela pediu perdão, ela não provocou mais nada e nós continuamos sendo amigas porque eu a perdoei. Mas eu fui traída. Mas aquilo ali, eu não deixei aquela ferida se aprofundar. Eu cortei. Agora, tem pessoas que me feriram que eu não trago mais para a minha vida. Eu perdoei de todo o meu coração, mas eu não dou acesso para ela se aproximar, porque essa pessoa, ela pede perdão e continua fazendo as mesmas coisas. Então, eu liberei o perdão para ela por amor de mim, mas ela continua fazendo as coisas erradas. E se eu deixar que ela se aproxime de mim novamente, por ela não quer ser liberta das coisas que ela também sofreu, ela fere pessoas. Pessoas que não são curadas das suas feridas emocionais, elas ferem outras pessoas. Ser claro. Então aqui Deus fala, né? É, na fase adulta, a traição de amigos, cônjuges, de mentiras, deslealdade, abre feridas de traição. Só que nós vamos fazer de tudo para que isso aqui que eu acabei de falar com vocês, todas essas feridas não trazem consequências. Não venha nos trazer máscaras de achar que está tudo bem, mas não está nada bem. E o maior medo de quem tem essa ferida é de ser bobo, de ser traído novamente. Coloca uma máscara e ela vai estar sempre em busca de parceiros que supram as suas feridas, o espaço vazio. Irmãs, tem pessoas que acham, humanamente falando, tá? Aqui é um momento terapêutico, né? Cura da alma, cura da mente e do emocional. É momento terapêutico, base bíblica. Já já eu estou trazendo Mateus 26, 49. Jesus chamou Judas de amigo, porque a traição de Judas não mudou em nada o caráter de Jesus. Quando nós somos traídos por alguém, não fala de nós, fala do caráter daquele que te trai. O caráter dele não é forjado por Deus. Por isso ele trai.
Porque uma pessoa que tem o caráter de Deus, ela não trai. E eu não vou deixar que a traição muda o meu caráter em Cristo Jesus. Deu para vocês entenderem até agora? Deu para vocês suprirem agora, né, a necessidade de que a gente precisa buscar muito a Deus, porque existe e foi constatado que existem feridas emocionais e elas te paralisam. Jesus não parou na traição, ele continuou avançando para o seu propósito. O propósito de Jesus na terra era morrer, mas Judas não sabia. E agora nós estamos entendendo que, apesar dele já estar tudo maquinado dentro dele, Jesus não tinha o sentimento que ele traz, que ele trazia. A mesma coisa nós. Sabe aquela, eu vou dar o que eu tenho. Pessoas só entregam aquilo que elas têm. Aquilo que elas aprenderam lá na infância, elas vêm trazendo consigo. E duas coisas que a gente precisa de entender. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E Jesus, ele forja caráter. Só um minutinho, irmão. É uma situação que nós podemos entender. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformada. Eu não quero aceitar dentro de mim essas feridas, ou uma delas, porque tem gente que alimenta as suas feridas. Amém, Viviane. A paz do Senhor Jesus, Viviane. A paz do Senhor Jesus, Miriam. Edmilson. Asmin. A paz do Senhor Jesus. Todas que entraram. As mãezinhas que acabou de entrar aqui com o número 9545, não sabemos o nome dela. Escreve aqui para mim, minha amada, seu nome, aqui no projeto, por favor. Vamos orar sim, minha amada. Eu tenho certeza que o Senhor já colocou tudo ali para você, Viviane. Jesus e a sua equipe está te esperando ali. Eu tenho a certeza que você está sendo cuidada pelo Senhor. Tassiane, amém, minha flor. Isso, Tassiane, que linda. Já até escreveu lá, já até colocou Tassiane. Seja bem-vinda, minha flor. Então, eu aqui estava falando sobre as feridas emocionais. São 5 delas: rejeição, traição, humilhação, abandono, injustiça. 5 feridas. Se você se identificar com uma dessas feridas, eu quero dizer para você que há cura. Porque se você alimentar uma dessas feridas, vai te ocasionar ansiedade e depressão. Mas eu quero ser curada.
Glória a Deus, porque eu entrei já numa terapia querendo ser curada, e eu fui, porque eu não queria alimentar nenhuma dessas feridas emocionais dentro de mim, porque senão eu iria começar, né, a vivenciar situações que eu não queria mais. Eu não quero para minha vida. Eu não quero. E o perdão sobre pessoas que te feriram, pessoas que te rejeitaram, pessoas que te humilharam, que te traíram, que te abandonaram, que fizeram injustiça com você, isso refere-se a você. Se você decide se você quer viver essas feridas, alimentá-las e sofrer consequências delas, ou se você quer ser curada e entregar aquilo que você tem dentro de você, que não te faz avançar, que você fica amargurada, se sentindo culpada, com inferioridade, instabilidade emocional, porque tudo isso ocasiona em algumas feridas emocionais. E o mais comum, né, é a amargura. Então, assim, vamos identificar isso. Eu vou chegar no perdão, porque é necessário. Aí, né, eu entro. É interessante porque quando a gente quer, né,